Já com algumas coisas encaixando, com as coisas já funcionando um pouco melhor. Acho que a seleção brasileira está ganhando contorno de time durante a Copa do Mundo. Os ingleses, bem que se você poderia até aí receber a informação de que o Brasil vai ter apoio dos franceses para jogar essa Copa do Mundo, porque olha, a seleção da França pegar um reforcinho ali ajuda, hein? O Brasil joga na segunda-feira, agora segunda já, dia 29, 2 horas da tarde. Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do Equipe F, trazendo as últimas notícias aí da seleção brasileira após uma vitória emocionante. Galera, o reclique de Vini Júnior que foi anulado, polêmica. O Pascoal não segurou e soltou o verbo, deixando aí claro que essa arbitragem é vergonhosa. Quer saber de tudo? Fica comigo até o final do vídeo. Vamos pro vídeo, galera. Bem, aqui legal. Hoje é só naquela manhã do gato, né? Porque tranquilidade. O Equador acabou de ganhar da Fiquei feliz. Um esforço sobrenatural e tem que comemorar muito. Deve se classificar como terceiro colocado com 4 pontos e 0 de saldo, mas deve se classificar a seleção do Equador. A seleção brasileira, como dizem os argentinos, vai de menos a mais. Sim. O primeiro tempo da seleção brasileira contra Marrocos foi, como dizem em Lisboa, assustadoire. O primeiro tempo contra o Marrocos foi de assustar. Ontem o jogo do Brasil já com algumas coisas encaixando, com as coisas já funcionando um pouco melhor. Acho que a seleção brasileira está ganhando contorno de time durante a Copa do Mundo. Isso é muito importante. Você está pronto, Zé Elias? Boa tarde. Opa, tudo bem, tudo boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite, Felipe, filho da dona Maria Helena. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que o Brasil fez um bom jogo. Agora vamos aguardar aí para ver o que nos espera. Vamos nessa. O gol saiu cedo, estava tranquilo. Mas antes a hora ali não estava dando. Sossegado. E aí você acompanha mais uma forma o Mundial nas plataformas da ESPN. Temos as redes sociais, YouTube e TikTok bombando, ESPN e Disney. Abordar o grupo que é o cruzamento do Brasil nos 16avos de final. Temos simultaneamente os jogos Holanda e Tunísia e também Japão e Suécia. Começamos com a Holanda, que tenta garantir a sua primeira posição, pega o adversário mais frágil e estão chegando aqui no Equipe F Yasmin Torres e o Mendel Midlovski com um pouco do pré da partida da Holanda. Mendel, Yasmin, sejam bem-vindos. É isso mesmo, Felipe. Estou aqui com a Yasmin Torres, aqui em Kansas City, onde tem essa partida Tunísia e Holanda. Jogo muito importante para o Brasil, né? Porque define o adversário do Brasil na próxima fase. O Brasil pega o segundo colocado do Grupo F. E neste momento, o Grupo F tem a Holanda como líder, né? Com 4 pontos, assim como o Japão, que também tem 4 pontos. A Suécia vem na terceira colocação com 3 pontos. E a Tunísia não somou nenhum ponto até aqui. A Holanda está na frente, empatada com o Japão no saldo de gols, também os dois com 4 gols no saldo, mas em gols marcados a Holanda tem um gol a mais que o Japão, 7 gols contra 6 do Japão. E a gente imagina hoje um placar elástico da Holanda, considerando o histórico nesta Copa do Mundo. Ao fim da segunda rodada, a Holanda tinha o segundo melhor ataque da Copa do Mundo, ao lado da Noruega, com 7 gols, só atrás da Alemanha, que fez 9 gols nas 2 primeiras rodadas da Copa do Mundo. E a Tunísia, a pior defesa da Copa do Mundo, 9 gols sofridos. E também tem a torcida da Holanda, que vai chegando em peso e fez uma concentração muito legal para essa partida, né, Yasmin? O Brasil enfrentará a Holanda se não vencer, se a Holanda não vencer e Japão e Suécia tiveram um ganhador. Holanda e Japão vencerem, mas com o Japão fazendo um saldo de gols maior. Holanda e Japão empatarem, com o Japão fazendo mais gols, né? Um empate de mais gols na partida do Japão. Brasil enfrentará o Japão se Holanda e Japão vencerem com vitória com um saldo igual ou maior da Holanda. Holanda perder e Japão e Suécia terminar empatado. Holanda e Japão empatarem pelo mesmo placar ou com Holanda... Peraí, a Holanda perder e Japão e Suécia terminar empatado? Aí precisamos só conferir, né? Porque eles estão... Então, ele passa em pontos. Então, o Brasil pegaria a Holanda, né? Exatamente. Nessa condição não é o caso. Holanda e Japão empatarem pelo mesmo placar ou Holanda fazendo mais gols.
E o Brasil enfrentará a Suécia se a Holanda vencer, a Tunísia e a Suécia vencer o Japão. Então, bora pro palco de Japão. O Japão muito sólido, engrossa a goleada Holanda. que fez, né? Exatamente, né? O Japão faz um grande jogo com a Holanda e depois surra a Tunísia. É um jogo, e é assim, já teria valor individual essa partida ainda, mas no contexto brasileiro, todo o foco neste grupo. Contra a Tunísia, e o primeiro lugar é muito importante, porque ficando em segundo vai encarar o Brasil. E o Sander, ou Sandro, como é o seu nome brasileiro? É um apelido brasileiro, né? Como eu sou holandês, mas estou morando aqui, então, eu estou torcendo tanto para o Brasil quanto para a Holanda, então, eu espero que eles não se enfrentam. Então, por isso, para mim, é bem importante que eles ganharam hoje para poder evitar o Brasil. Então, isso é a minha preocupação. Então, vamos... Tá falando português bem, mas o apelido em português é Sandrinho, é isso? É Sandrinho, Sandrão, Doidinho, Doidão, coisa assim, né? Cada brasileiro. Pedro, como é que foi o dia seguinte, a vitória do Brasil contra a Escócia? Tudo bem por aí? Um abraço para você, Pedro. É a mágica, Felipe. Sai o Ancelotti, entra um pouco menos de carisma, mas a gente tenta compensar aqui. Hoje você não sabe dar maior, Felipe. Coloquei um retorno de vídeo aqui, eu falei, hoje eu vou ficar de olho na camisa do Pascoalzinho. Mas aí nada demais, não teve aquele carisma de ontem também, uma camisa um pouco mais sóbria, programa normal, achei que ia vir aquele negócio bonito, diferente, igual ontem. Mas um abraço a você, um abraço pro Zé, um abraço ao Pascoal. Eu falei, superestimaram demais Marrocos, subestimaram demais a seleção brasileira. Acho que você vai lembrar que a gente conversou antes aqui, dentro do Equipe F no pré-jogo de ontem. Felipe, dia muito tranquilo. Acabamos de chegar aqui a Morristown, nos deslocamos, parte da equipe logo pela manhã veio de Miami para cá, o restante da nossa equipe chegando agora aqui em Nova York também, fazendo esse trajeto aqui para Morristown. E a boa notícia é que Morristown ainda é a base, ainda é a casa da seleção brasileira nas próximas semanas aqui da Copa do Mundo. Dia muito tranquilo porque é um dia de folga. E não é exatamente uma folga porque a seleção venceu bem, porque jogou bem, porque classificou somente em primeiro. É uma folga que já estava combinada lá atrás. Desde que a seleção se reuniu, existia essa folga completa para o dia seguinte, após o encerramento da primeira fase. Hoje, no caso, dia 25 de junho. Encerrado ontem a primeira fase, boa vitória sobre a Escócia, primeiro lugar do grupo garantido. E a seleção hoje gozou folga o dia inteiro, não teve nem rendimento ativo, não teve nada pela manhã na academia. Folga geral da corporação, volta aos trabalhos amanhã, um pouquinho mais tarde do que como de costume. Geralmente a seleção treina às 11, vai treinar amanhã meio-dia, horário local, 1h aí do Brasil, depois coletiva, treina sexta amanhã, treina sábado aqui pela manhã e voa para Houston. Essa é a novidade. A seleção vai viajar com um pouquinho mais de antecedência, sábado, início da tarde, voa para Houston, chega lá no final da tarde, com calma, descansa de sábado para domingo, domingo faz um treinamento pela manhã lá em Houston, uma novidade também, a seleção estava treinando sempre aqui em Morristown na véspera das partidas, vai treinar lá, começar a se ambientar mais a cidade, ao calor da cidade, ainda que a partida seja em estádio climatizado, e na segunda-feira 2 da tarde aí do Brasil, meio-dia aqui dos Estados Unidos, mais especificamente do Texas e Houston. Jogo do Brasil, ainda não sabemos contra quem, vamos saber daqui a pouco já no encerramento do outro grupo, de onde vem o adversário do Brasil. Mas a boa notícia, ô Felipe, pessoal que estava sentindo falta daquele ponto facultativo, jogo no meio da tarde, trabalha só um pouquinho de manhã, depois vai curtir o dia de seleção. Segunda-feira a seleção fez a boa, vai facilitar um pouco para a galera. Essa é a programação, por enquanto, tudo muito tranquilo aqui em Morristown. É bom não comemorar, porque quando a gente comemora assim, a gente sabe que o plantão vira, você está acostumado. Mas é o que temos para hoje aqui no ambiente da seleção brasileira, de volta a Morristown, seleção que estava temendo voltar e não durar muito aqui em Morristown. Volta para cá, vai para Houston, caso se classifique, volta para cá de novo, fica aqui até as oitavas de final que são em Nova York e fica também até uma eventual quartas de final, Felipe. Valeu, Pedro, continua conosco. Vamos lá, pessoal. Brasil venceu 3-0. Era o que você esperava, Pascoal? Eu até esperava um placar menor, né? De placar eu também esperava. Eu falei 2-0 ontem, eu estava bem com o pé no chão. Eu também estava nesse. Eu acho que a seleção brasileira acabou superando... Pascoalzinho confundiu a Escócia ontem. Disse que era um timaço, ia ser difícil. Eu lembro, rapaz, memória me pega aqui. Pessoal, falei na mesa ontem, o pessoal tá superestimando demais, Pascoalzinho. O Mister prometeu evolução, você tava com a camisa ontem, você tinha que abraçar um pouco mais o clima. Não, eu tava falando do copo meio cheio ontem, eu não falei de copo vazio ontem, não. Para mim, a seleção brasileira ganharia a partida, mas eu não acharia, assim... Vamos levar em consideração de que a zaga da Escócia acabou doando 2 gols para a seleção brasileira. Vamos começar por aí, né? Doação. Brasil roubou.
Foi doação não, vamos lá roubar. Ué, doação de 2 gols para a seleção brasileira, né? E olha que nem teve marcação-pressão, hein? Marcação nem foi tão pressão. Nada esse lance aí, hein, Pascoal? E outra coisa. Nada esse lance aí. E outra coisa. O gol do Vinícius Júnior que a arbitragem anulou, o árbitro mexicano ele estava perdidinho, hein? Ele estava completamente deslocado. Eu queria jogar uma bússola para ele lá no estádio. Eu imaginei que o pessoal fosse fazer isso, que ele estava completamente desnorteado. Teve um momento que ele corria para um lado, a bola ia para o outro, ele estava muito fora de sintonia e acabou prejudicando a seleção brasileira, porque o gol era do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior poderia ter igualado o número de gols de Messi nessa Copa do Mundo, mas o árbitro retirou esse gol do Vinícius Júnior. Pontuando algumas coisas que foram boas para a seleção brasileira. O Paquetá jogou bem de novo. O Bruno Guimarães jogou bem de novo e esses fatos dão equilíbrio para a seleção brasileira, porque são 2 homens do meio campo que estão entendendo o jogo e já tem, como diz o Zinho, aquele encaixe, já encaixaram no meio campo, então os dois já têm uma mecânica correta. Estou gostando do lateral esquerdo da seleção brasileira, que não tem decepcionado. Bom. Né? Douglas Santos não tem decepcionado, tem feito um trabalho seguro. Seguro, né? Um lateral correto. É isso. Correto. Não tem exageros, não tem rompantes. É um cara correto. O lateral correto faz o trabalho dele. Perfeito? E aí a gente vê algumas coisas muito legais. Essa do Bruno Guimarães, sai dominando a bola, entra com tudo e tal, só dá o tapa pro lado. Jogou muito, hein? Jogou muita bola ontem. Jogou muito, hein? Não, o Bruno, assim, os dois volantes laterais do Brasil, Bruno Guimarães e o Paquetá, eles estão jogando bem. Estão jogando bem. A minha visão da seleção brasileira o primeiro tempo da seleção do Brasil contra o Marrocos foi um horror. Eu temi pelo pior. Mas o Brasil, como dizem os argentinos, vem de menos para mais. Começou mal o primeiro tempo, melhora um pouco no segundo. O segundo jogo não é um primor, mas já é um pouco melhor. E o terceiro jogo fez uma boa partida contra uma seleção regular. A seleção da Escócia é uma seleção regular. Uma seleção do padrão britânico, força de marcação e bola esticada na frente e cruzamento na área. Tanto que o goleiro brasileiro... agora vocês não estão mais assustados com o goleiro do Brasil, né? Porque tinha um monte de gente assustado. Não, o goleiro vai dar susto. Que goleiro vai dar susto? O cara joga na Inglaterra, pega pra caramba na Inglaterra, pega tudo que pode. Os caras acham que ele vai dar susto? Não tem susto. Já tinha ido bem contra o Haiti, hein, Pascoal? Já. O Haiti também. Não, foi bem. O goleiro foi bem, cara. Muito bem. Muito bem. São coisas que eu valorizo da seleção brasileira. E eu nem falei do Vini Júnior, reparou? Eu vi. Sabe por que eu não falei? Porque ele é a estrela da companhia. Todo mundo queria o Vini Júnior jogando igual do Real Madrid. Aí o cara que botou ele para jogar no Real Madrid, botou ele para jogar na seleção. Não precisa dar o passo para fora, Vinícius, para dentro. Se você correr por dentro, você vai correr menos do que por fora. Você vai ter que fazer a volta assim. Agora, se você for aqui reto, né, a linha reta é melhor, você chega mais rápido. E é isso que o Vinícius está fazendo. E o Neymar entrou. Teve gente que falou, teve gente que me esculhambou. Você acha que o Neymar vai entrar? Você é maluco que o Neymar vai entrar? Você é doido que o Neymar não vai nem pisar no campo, os cambal de Madureira. Aí, já entrou, tá ganhando minutagem. Sabe por quê? Eu preciso ter condicionamento físico. Eles têm o condicionamento físico. O que falta pro Neymar é jogo. Bota ele pra jogar. O que falta pra ele é jogo. Condicionamento físico tem. Ele não vai jogar os 90 minutos depois da lesão que ele teve. Mas ele vai entrar devagarinho para jogar. E vai ajudar, claro que vai. Ô, Pedro, quero te ouvir também, Zé, também, o que acharam do jogo. Começa aí, Pedro. Só jogar um plazinho que eu vou dar uma provocada no Zé, que eu sei que quando eu rolo a bola assim para ele, açucarada, ele vem batendo. Ô, Zé, Pascoalzinho tá animado, entrou, festa bonita, entrou 75, bacana. Foi bom para a torcida, foi bom para ele, foi bom para ganhar a minutagem. Agora, se é um jogo que o Brasil está precisando um pouco mais, tudo que funcionou de coletivo ontem para mim, em algum momento ficou comprometido, porque havia uma ansiedade em torno do grande nome da seleção brasileira. O Vini é o grande jogador da seleção brasileira na Copa. O grande nome do grupo, internacionalmente falando, mediaticamente falando, é o Neymar. É muita vontade de querer passar a bola para ele quando não precisa.
Muita vontade de querer colocar o Neymar no jogo quando não precisa. Ainda bem que a coisa já estava resolvida, ainda bem que não precisava construir mais nada, ainda bem que era muito mais sobre colocar ele em campo do que exatamente esperar que ele fizesse alguma coisa. Pascoalzinho, entrou ontem quase que de forma protocolar, porque em algum momento ele tem que entrar, em algum momento ele tinha que chegar, em algum momento recuperado ele poderia, mas ainda não dá para dizer que ajudou. Eu tô vendo gente, não, porque deu um passe para não sei o quê, fez uma assistência, criou 3... Não. Se você pega para ver, do ponto de vista coletivo, as decisões que acabaram sendo tomadas de forma errada, porque se busca muito um Neymar que ainda não está ali, e tá tudo bem, 3-0 o jogo estava resolvido, importante para tê-lo no grupo, ninguém está aqui tacando pedra, só que para pontuar, não adianta chegar aqui e falar, foi muito bom, os 15 minutos dele foram ótimos. A boa notícia é que ele entrou em campo, está recuperado. Do ponto de vista coletivo, de ajudar e resolver, eu ainda não vi isso ontem, não. Tomara que aconteça nos 16avos, nos 8avos, nas quartas, que seja. Eu só rolei pro Zé, que eu acho que ele vem comigo nessa. Mas Não, eu também acho que assim, foi mais uma questão protocolar e uma justificativa por ter levado o jogador. Teoricamente, ontem o jogo era o jogo já que o Brasil estava tranquilo, 3-0, de forma tranquila, tanto que, por exemplo, ele pega na bola acho que umas 6, 7 vezes, ele erra 4. E logo nas 3 primeiras, o Danilo, inclusive, volta reclamando, né? Porque ele perdeu a bola e tomou no contra-ataque. Então, assim, eu acho que é uma questão mais de... amarelo, o Danilo. Eu acho que ele quis mais justificar a presença do Neymar. Não, ele tinha Fabinho também tomou um amarelo para justificar um bote que o Neymar não deu nele. Ele tinha um amarelo e ali poderia ser o segundo, exatamente. Deu uma sapatada no cara. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que precisa ser esclarecida para esse tipo de coisa, né? Para convocação. Eu acho que ele poderia ter colocado outros jogadores para ganhar mais minutagem, por exemplo, o próprio Luiz Henrique, né, outros jogadores mais importantes para preservar um pouquinho mais o Vini Júnior. Né, o Vini Júnior vem sendo um jogador importantíssimo para nós. Então, tira um pouquinho, entra lá, coloca outros jogadores e dá confiança. Né? O próprio Igor Thiago jogou a primeira, jogou mal, parece que ele foi o culpado de tudo que aconteceu no jogo contra o Marrocos. E não foi, a gente sabe que não foi. Mas assim, eu acho que o Brasil ontem fez um bom jogo. Manteve um padrão de jogo, por exemplo, no meio-campo, uma equipe mais organizada, não saindo de forma tão abrupta, né? E abrindo os espaços para os times adversários jogarem. Mas eu acho que a evolução foi o que eu falei desde o começo do jogo, da Copa do Mundo aqui. Nós não chegamos com o time pronto. O Ancelotti ele vai montar o time de acordo com os adversários, com as dificuldades, e vai ter uma estrutura para poder mexer em algumas peças, como foi, por exemplo, no caso do Ryan. Então, os ingleses, bem que se você poderia até aí receber a informação de que o Brasil vai ter apoio dos franceses para jogar essa Copa do Mundo, porque olha, a seleção da França pegar um reforcinho ali, ajuda, hein? Ou um outro ponto que é importante, né, Bira? Como Washington se estabeleceu aqui nessa guerra da independência tão importante para os Estados Unidos, o bom sinal é que a seleção brasileira está também estabelecida aqui em Morristown na guerra pelo Hexa. Pode ser esse paralelo? Pode. Ô, Bruno, então, pode seguir o papo aí, por favor. Oi. Não, fique à vontade. Pode seguir o papo aí, falando principalmente da promessa que Ancelotti fez pra gente em relação à seleção brasileira. Sim. Então vai vamos lá. lá. Agora a parte esportiva aqui, porque de fato, sim, mais uma batalha vencida rumo ao Hexa, não é verdade? E essa é bastante importante porque o Brasil confirma a permanência aqui em Morristown, sua base confirma que está mantida aqui justamente por ter ficado em primeiro lugar do grupo. Ontem, boa vitória, importante, muita evolução, sim, para mim. Promessa, não vou falar que está cumprida, tá? Está sendo cumprida, então essa promessa feita pelo Carlo Ancelotti. Vamos ouvi-lo e ouvir também outros personagens da seleção brasileira para a gente seguir aqui a nossa conversa. Cara, acho que a gente vem melhorando cada jogo, é um objetivo nosso seguir crescendo na competição, jogo a jogo, e a gente hoje fez isso com um jogo consistente, construímos mais uma vez um resultado bom, alcançamos o objetivo que era passar em primeiro, e agora é descansar e já pensar no mata-mata. Quando empatamos o primeiro jogo contra o Marrocos, falamos que a gente ia evoluir e entender o que a competição pedia. E a competição pede você entender o melhor momento para você atacar e o melhor momento para defender e sofrer dentro do jogo. Acredito que hoje fizemos nosso melhor jogo junto com o Ancelotti. A gente tem que evoluir, melhorar, porque agora é mata-mata e é o melhor momento da competição. We are working to play the best as we can. But the goal is not to play well. We know that playing well is easier to win, but the goal is to win. The manager is only judge if he wins or don't win. Doesn't matter if we play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup,
We played really bad. Nesses anos desde quando eu me lesionei aqui na seleção, meu objetivo era jogar a Copa do Mundo, meu objetivo era voltar para a seleção, era defender essa camisa, porque eu amo estar aqui, eu amo vestir a camisa da seleção brasileira. E então só foi de agradecimento. Fiquei muito feliz, muito contente, emocionado com tudo que vem acontecendo. E é isso, acho que é melhorar cada vez mais para ajudar a minha equipe de alguma forma. Importante soldado, então, que volta a ajudar Ancelotti nessa batalha, então, nessa guerra do Brasil, então, pelo Hexa. Natasha, tem bastante coisa, então, pra gente falar, principalmente da formação, claro, da equipe, do time que parece ter sido encontrado pelo Carlo Ancelotti, com a entrada do Ryan, com a permanência, claro, também do Douglas Santos, com aquele trio no meio de campo e com o Matheus Cunha brilhando e o Vini mais ainda, Natasha. Vou puxar esse gancho, então, que você falou do Vinícius Júnior. Vou aproveitar para mostrar para o Fã do Esporte, então, números do nosso jogador. Destaque aí da seleção brasileira nesse início de Mundial. Vinícius Júnior em 7 jogos pela seleção nas Copas de 2022 e 2026. Em gols foram 5, em assistências 3, finalizações foram 21 finalizações no alvo 12, chances criadas são 13, dribles completados são 12, ficando em primeiro em todos os critérios no ranking do time. Participou de 8 dos últimos 15 gols do Brasil em Copas. E para quem pediu, né, para os brasileiros que precisavam e falavam muito sobre essa presença de Vini Júnior, quando ele vai aparecer da forma que ele desempenha o seu futebol no Real Madrid, quando ele apareceria dessa forma na seleção brasileira, estamos vendo aí um início muito bom do Vinícius Júnior na competição. Bira, quero sua opinião, então, em relação à equipe, mas também ao Vini Júnior. Se você hoje enxerga ou olha para a seleção brasileira, e a gente sempre fala disso, de dependência, se hoje você imagina que a seleção brasileira dependa muito do Vinícius Júnior, ou se hoje você enxerga mais como um coletivo mesmo, o que vem apresentando aí a nossa seleção. Achei uma forma muito radical de ver as coisas, né? Porque o Vinícius Júnior tá jogando bem e o Brasil passa a depender dele também, tudo. Acho que o Brasil é um time em formação, então claramente como time em formação, algumas coisas ainda não funcionam tão bem assim. E é bom que a gente tenha o Vinícius Júnior decidindo. Em outros momentos o Brasil estava em formação e não tinha nem o Vinícius Júnior decidindo, então a gente não ganhava os jogos. Então, acho que não é que dependa do Vinícius, é como o Vinícius tem decidido, o Vinícius acaba sendo uma válvula de escape em alguns momentos. Mas acho que o Brasil tem conseguido construir jogadas sem ele também. Agora, o gol do Vinícius Júnior do primeiro tem uma participação fundamental do Ryan. O Ryan que rouba a bola e ela sobra para o Vinícius. É esse daí, ó. O Ryan vai lá que rouba a bola. Então, assim, a parte do Vinícius Júnior foi a mais fácil da jogada. Então, assim, vou falar, depende dele, tudo. Sei lá, acho meio forte, assim, meio catastrofista achar que ver muito pelo lado do problema, né? Como se ele tivesse resolvido sozinho, né? E agora não foi o Vinícius Júnior tá aparecendo, né? O Vinícius Júnior tá decidindo, isso é importante, porque ele é o jogador que tem esse potencial nesse time mais do que o Neymar, que é o jogador que muita gente ainda conta, mas pra mim, nessa Copa do Mundo, é a Copa pro Vinícius Júnior ser o cara do Brasil. Então, pelo menos ele tá se sentindo mais solto, coisa que não acontecia. E, pô, se a gente, de repente, o Rafinha, se ele voltar nessa Copa, não sei se ele volta, mas se ele voltar nessa Copa e jogar o que ele joga no Barcelona, como o Vinícius Júnior tá jogando o que joga no Real Madrid, olha como a gente fica melhor. Então, acho que eu prefiro ver pelo lado positivo, o Vinícius Júnior fazendo gol de ponta no jogo contra Marrocos e gol de centroavante no jogo contra a Escócia. Eu prefiro ver também esse lado mais coletivo da seleção brasileira e com isso o Vinícius conseguindo se destacar dentro ali de um contexto onde outros jogadores também estão atuando bem para o Brasil. Thiago. Eu já acredito que o Vinícius sim tem uma importância gigantesca na seleção brasileira. Vamos lembrar, né? Quanto tempo a gente, não vou dizer cobra, mas espera que o Vinícius seja esse cara determinante, esse cara que faz a diferença na seleção brasileira. E eu acho que, para mim, é muito evidente isso se você parte de um pressuposto de que grande parte das jogadas do Brasil com posse de bola vão para o lado esquerdo. Por mais que o Ryan tenha recuperado aquela bola, se você levar em consideração em construção, o Brasil depende muito do Vini Júnior, porque o Brasil cai muito pelo lado esquerdo. As principais jogadas do Brasil, se você pega o jogo contra Marrocos, o jogo contra o Haiti, o jogo contra a Escócia, as principais construções de jogadas do Brasil, elas partem do lado esquerdo com o Vini Júnior dominando a bola. Isso é bom ou é ruim? Depende.
depende do jogo, depende do placar final da partida. Você pode achar que ele é ruim, porque o Brasil talvez tenha só um tipo de jogada, entre aspas. Mas é bom você ter um cara que consegue decidir, porque a gente sempre pediu para que ele fosse decisivo. E agora ele vem sendo esse cara importantíssimo da seleção brasileira. E o mais importante disso, eu acho que talvez seja o grande trunfo do Ancelotti na seleção brasileira, é transformar o Vini Júnior da seleção brasileira no Vini Júnior do Real Madrid. O Vini Júnior que a gente viu no Real Madrid, quando ele não tinha peças tão influentes ali no ataque, o Vini Júnior acabou se tornando um destaque, uma peça insubstituível. E eu acho que o Vini também tem essa importância na seleção brasileira. Hoje, eu não consigo enxergar a seleção brasileira vencendo o adversário de ponta sem o Vini Júnior. Então, é que eu enxergo, e quero saber sua opinião, Matheus, eu enxergo como 3 jogos distintos da seleção brasileira, né? Contra Marrocos de uma forma, contra o Haiti, eu acho que a seleção brasileira ela entra de uma forma, se transforma ali, em uma outra partida, principalmente depois das alterações. E aí, para esse terceiro jogo, que é o jogo que eu considero a melhor atuação da seleção brasileira, eu ainda acho que realmente a nossa maior força ela é pela esquerda, mas eu ainda vejo crescimento pelo lado direito do que o que a gente não viu acontecer contra Marrocos. Então, assim, não estou falando que não dependa do Vini Júnior. Que bom depender do Vini Júnior, já que ele está resolvendo e é um ótimo jogador. Mas enxergo também outros jogadores evoluindo dentro da partida, principalmente nessa contra a Escócia, diferente das outras partidas. E óbvio, né? Se comparar entre Marrocos e essa, foi uma diferença gritante. O fato do lado esquerdo do Brasil ser a principal alternativa de criação acaba condicionando o jogo da Escócia ontem, por exemplo, a sair pela direita. A roubada do Ryan é porque ele salta a pressão pelo lado direito, porque você, sendo o adversário da seleção brasileira, não vai tentar colocar a bola para sair para o jogo no lugar onde está o Vinícius Júnior mais perto. Você vai tentar condicionar a saída pelo outro lado. E aí entra muito o mérito do Ryan, o mérito defensivo do Ryan, que vai lá dar o combate, a bola sobra para o Vinícius Júnior e ele faz o primeiro gol. Por que eu estou dizendo isso? A gente está falando muito da importância do Vini, mas o fato de vários jogadores ali terem características muito importantes no jogo de ontem, mas não necessariamente elas terem sido fundamentais para a vitória, mas outras valências também positivas, fazem desse time ser mais operário e aí potencializa a virtude do craque, que é o caso do Vinícius Júnior. O Ryan saltando a pressão. Douglas Santos, que muitas vezes, com o próprio Ancelotti, foi um zagueiro pelo lado esquerdo na saída de 3. Ontem, ele virou praticamente um ponta para que o Vini pudesse fazer esse movimento de sair da ponta do lado do campo para dentro e aí atuar praticamente como um atacante mais centralizado, oferecendo mobilidade. O Ryan, a gente sabe da velocidade, da capacidade do 1 para 1, do jogador que pega a bola e resolve sozinho, muitas vezes, o problema da partida ali pela ponta direita. O Ryan estava numa função defensiva extremamente importante ontem, tanto que gera o gol. Paquetá e Bruno Guimarães alternando com o Casemiro para ser o segundo homem ali de meio de campo. Ora o Paquetá baixava mais e o Bruno Guimarães avançava a linha por dentro. Ora quem fazia isso era o próprio Bruno para que o Paquetá tivesse mais adiantado. Então, muitas vezes, o jogador não fazendo necessariamente a função que ele tem o maior destaque, gera um coletivo mais forte, como eu falei, uma equipe mais operária que potencializa a virtude do craque. E hoje o craque do Brasil é o Vinícius Júnior, os números da Copa dele são indiscutíveis. Bruno, o Brasil joga na segunda-feira, agora segunda já, dia 29, 2 horas da tarde. Oitavas, domingo, 5, e aí domingo tem gente que trabalha, né, Vini? 5 da tarde, quartas de final, sábado, 11 de julho, às 18 horas e semifinal quarta-feira, 15 de julho, 16 e tá aí, se Deus quiser, a gente estará domingo, no dia 19, na final da Copa do Mundo, 4 horas da tarde, claro, aqui na tela do SBT, com a narração do nosso incrível Galvão Bueno. Vamos lá falar dessa segunda fase, Benê. Quais são as possíveis seleções que o Brasil pode enfrentar aí nessa segunda fase? Holanda, que é assim extremamente difícil, mas ainda tem chance, matematicamente falando, teria que ter goleada no jogo do Japão. Japão, que é outro time que eu acho que vai acabar sendo o Japão, e a Suécia, né, que querendo ou não... Hoje tem um jogo que praticamente define isso, Japão e Suécia. Exatamente. E assim, eu acho que a Suécia também é chances remotas, eu acho que nem a Suécia está pensando se classificar em segundo para poder pegar a seleção brasileira, eu acho que vai acabar querendo fugir, particularmente falando, eu acho que vai ser o Japão. E eu, antes de a Copa começar, eu tinha apostado no Japão como surpresa da competição, embora muita gente ache que o Japão não chega forte, muito pelo contrário.
O Japão tem uma equipe muito bem montada e será mais um duelo extremamente difícil para a seleção brasileira, caso seja Brasil e Japão. O jogo do Japão, eu vi a potência do Japão, a palavra é disciplina, né, Caio? É um time organizado que não desiste do jogo até o último minuto, né? Foi assim contra a Holanda, inclusive. O Japão joga muito organizado dentro de campo, já feriu o próprio Brasil recentemente. Mas eu acredito que mesmo se confirmando esse confronto, o Brasil obviamente segue favorito, mesmo tendo perdido um jogo para o Japão recentemente. E o que mais me deixa animado com a seleção brasileira é a gente ver o time encaixando dentro da competição. A gente falou muito sobre isso antes da Copa e durante ali as 2 primeiras rodadas. Tava tudo muito ruim? Tava. Mas às vezes encaixa durante uma competição da Liga e o time voa pra cima. E só, assim, se tudo der certo, são 3 feriados, porque o dia seguinte de um título mundial é pra parar tudo. Não. Aí é o bombeiro, é o carro do bombeiro. Você não foi ver? É porque eu falei por mim. Eu espero estar aqui comemorando e falando sobre o jogo. Ah, sim, segunda. com certeza. Entendeu? Mas é o quê? Ninguém vai pra escola. Não, esquece. Que escola, pô? Não dá. Ninguém... Segunda-feira você tá o quê? Mas Hexa... Por falar em escola... Esses meninos jovens que não viram nem uma Nota Copa. 10 para Ancelotti. Cantou o hino nacional ontem. Parabéns, Ancelotti. Parabéns. Então tá aí. Combinado aí que todo mundo prefere a Suécia. Sim, né? mas é difícil. Mas é difícil. E aí, eu vou dizer hoje, Holanda e Japão, hoje... Japão, pô. Japão, pô, mas o Japão também não é pô, não. Não, zero. Você falou de parecido. disciplina tática. Eu acho que disciplina tática o Japão sempre teve. Só que eu acho que eles estão chegando num ponto de ter habilidade também. Sim. Porque são vários jogadores extremamente habilidosos. Então eles estão conseguindo aliar a disciplina que eles tanto têm, não só no futebol, na vida, porque eles são extremamente disciplinados, e agora com a habilidade também, porque são jogadores habilidosos. Então não será um jogo fácil para a seleção brasileira. Não vai ser. E esse jogo que o Caio citou, que é importante para a gente entender quem que o Brasil vai pegar, que é Japão e Suécia, ele passa hoje aqui na tela do SBT, com a narração do nosso querido Thiago Life. Então cola com a gente, porque esse jogo vai ser transmitido aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações do Vasco, gente, informações... É isso aí, nação rubro-negra. A seleção brasileira, junto com o Vini Júnior, tá dando um show na Copa e já começa aí, né, a ameaçar as outras seleções. E claro que o torcedor brasileiro já começa a ficar daquele jeito. Alguns dizem que já está iludidos, outros têm certeza que o Hexa vem. E vocês acham o quê? O Hexa vem ou não vem? Comenta embaixo. Eu acho que o Hexa vem, gente. Vem com tudo esse ano. E aí, claro, a gente tem que continuar apostando aí na qualidade dos nossos jogadores, como o Vini Júnior, o Endrick e o Neymar, que entrou ontem e fez a parte dele. Galera, pouquinhos minutos, mas ele fez o que precisava, manter ali o resultado. É isso aí. E o que vocês acharam, né, sobre aquele gol anulado aí do Vini Júnior? A mídia toda está falando que aquele gol foi, claro, surrupiado aí da seleção brasileira. O Vini ia empatar aí com o Messi. Será que essa foi a jogada? Não sabemos. Mas é isso. Comenta aí embaixo, deixa seu like, compartilha o vídeo aí com seus amigos rubro-negros. Não esquece de hypar o vídeo, galera. E lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Deixando os créditos aí para o SBT Rio também. Até o próximo vídeo.